Deus de promessas, Tu és Deus de milagres, meu Deus. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Deus de promessas, Tu és Deus de milagres, meu Deus. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Deus de promessas, Tu és Deus de milagres, meu Deus. Oh, meu Deus. Não, 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 meu Deus. Oh, meu Deus. Deus de promessas. Tu és, Tu és, Tu és. Tu és Deus de milagres, meu Deus. Não, 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 meu Deus. Oh, meu Deus. Não, 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 meu Deus. Oh, meu Deus. Deus de promessas, Tu és Deus de milagres, meu Deus. Tu és Deus de milagres, meu Deus. Tu és Deus de milagres. Ema, 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 ema. Deus de promessas, Tu és Deus de milagres, meu Deus. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Deus de promessas, Tu és, Tu Tu és. és Deus de milagres, meu Deus. Não, 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 meu Deus. Oh, meu Deus. Não, 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 meu Deus. Oh, meu Deus. É Deus de promessa. Nzambe ya bilaka, ozali nzambe ya bikama. Oh, nzambe oyo. Oh, nzambe oyo. Nzambe ya bilaka, ozali nzambe ya bikama. Oh, nzambe oyo. Oh, nzambe oyo, nzambe ya bilaka. Yoza, yoza, yoza. Ya Yesu nzambe oyo. Oh, nzambe oyo. Nzambe ya bilaka. Yoza, yoza, yoza. Ya Yesu nzambe oyo. Oh, nzambe oyo. Deus de promessa, 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 promessa. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Não, não. Deus de promessa, 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 promessa. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus, Deus de promessa. Tu és, Tu és, Tu és. Deus de milagres, meu Deus. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Hoje é o dia. Hoje é o dia.
imagine. Eu sei que ele vai cumprir o que ele prometeu. Vamos lá, agora dança como um vitorioso. Vai, dança, 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 dança. Você está a dançar como um vitorioso. Você está a dançar como alguém que tem a promessa. Ele disse na Sara. Como tu, Senhor, Yahweh, não há outro semelhante a ti. Joelhos se dobram, línguas confessam, só tu és Senhor. Nos céus e na terra, debaixo da terra, só tu és Senhor. Seja louvado.
confessam, só tu és Senhor. Nos céus e na terra, debaixo da terra, só tu és Senhor. Yahweh, oh, Yozamonene. Yahweh, oh, Yozamonene. Yahweh, oh, Yozamonene. Yahweh, Yahweh, oh, acima de tudo, Yozamonene, Yahweh, Oyebyo, Yahweh, oh, Yozamonene, Yahweh, oh, Yozamonene, Yahweh, acima de tudo, Piccolo, acima de tudo, acima, acima, tu estás Senhor, Yozamonene, chama seja louvado. Ai, Jesus, ai, Jesus, o feu a vela por a soma.
ipita o chali. Enya kongelo yo yendo yo o tembo ipita o chali. O tembo yo chali yo yenda. Enya kongelo yo yendo yo o tembo ipita o chali. Enya pastores yo yendo yo o tembo ipita o chali. O tembo yo chali yo yenda. Yo yendo yo yendo yo. O tembo yo chali yo yenda. Yo yendo e kongelo. Yo yendo yo. O tembo yo chali yo yenda. Oh Jesus, ninguém é igual a ti na terra e no céu. Ninguém é igual a ti, oh Jesus. Oh, Asoma yo Paz e graça, paz do Senhor, meus amados no Senhor. Bom dia, boa tarde, boa noite àqueles que têm nos seguido no nosso programa Alcançando as Nações. Estamos aqui mais uma vez, nesta quarta-feira, para nós darmos a continuidade no grande tema que temos desenvolvido nos últimos tempos, desde o mês de agosto, que nós temos falado sobre dons ministeriais e chamados, não é? Dons e chamados ministeriais. E eis-nos aqui, mais uma vez, para nós darmos a continuidade. Na semana anterior, nós falamos sobre o ministério de profeta, o ministério de apóstolo. Foram os dois primeiros que nós desenvolvemos aqui. Havíamos começado a falar um pouco sobre o ministério de evangelista.
Porém, não foi possível nós concluirmos, portanto, essa conversa em torno desse ministério de evangelista. Portanto, para esta noite, nós pretendemos dar uma continuidade sobre o ministério de evangelista, damos o entendimento um bocadinho mais amplo em relação a isso, o que significa isso, quais são, portanto, as qualidades para que alguém seja sagrado para o ministério de evangelista e quais são as expectativas que se tem em relação a alguém cujo chamado é evangelista. E também nós iremos falar sobre o ministério, o chamado pastoral e também de mestre. Portanto, esses são alguns dos tópicos que nós estaremos desenvolvendo portanto, ao longo desta noite. Para você que está aí deste lado, nós vos saudamos em nome poderoso de Jesus e gostaríamos que, por favor, pudesses partilhe isso. Não deixe que isso seja somente para você. Portanto, tem que ser algo que, por favor, que você partilhe isso também para as outras pessoas. Muito bem, antes de tudo, nós gostaríamos de convidar para você inclinar a sua cabeça, a fronte, para nós podermos entregar então esse momento nas mãos poderosas de Deus. Oremos. Pai eterno, soberano Deus, glorificamos e exaltamos o Teu nome. Muito obrigado, Pai, pela Tua misericórdia e favor. Estamos aqui, Pai, para exaltar e bendizer o Teu nome e também darmos a continuidade nesse programa. Pai, todos aqueles que estão aqui nos acompanhando, que o Senhor possa permitir com que esse momento seja um momento de aprendizado. Para o nome poderoso de Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador. Amém, amém, amém. Ok, muito bem. Conforme eu acabei de dizer, nós estamos a dar a continuidade ao nosso programa. Como sempre, nós lemos as Escrituras e o nosso texto base que nós temos lido nos últimos tempos tem sido o livro de Paulo, a carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4. Vamos ler os versículos 11 e 12. Assim diz a palavra do Senhor. Diz assim: foi ele, tanto numa linguagem que eu tenho aqui mais recente, diz assim: foi ele quem deu estes dons à igreja, os apóstolos, os profetas, os evangelistas, os pastores e os ensinadores. A responsabilidade deles é o aperfeiçoamento dos crentes para o trabalho de Deus e edificar a igreja, o corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao pleno conhecimento do Filho de Deus, atingindo a maturidade completa, conforme o modelo da pessoa de Cristo. Vou fazer a leitura numa outra versão que tem também comigo aqui, que diz o seguinte: e ele designou alguns para apóstolos, e outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. E versículo 13, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Portanto, esse é o nosso texto, base que nós estamos a ler e, portanto, nós estamos a desenvolver essa temática em torno desse texto. Obviamente, na medida que nós formos avançando, nós vamos acrescentar mais textos de suporte, né? Para dar mais substância àquilo que os diferentes elementos que nós vamos trazer aqui nesta noite. Então, mais uma vez, nós vos saudamos. Para você que está aqui, por favor, você que está conectado conosco, identifique-se para que nós possamos saudar. Antes de tudo, também, nós nos desculpamos. O programa poderia sair mais cedo, mas tivemos alguns problemas técnicos que não permitiu com que nós pudéssemos, portanto, realizar o programa mais cedo, conforme normalmente nós realizamos. Bem, como sabem, essa temática, esse tema sobre dons e chamados ministeriais
Eu tenho tido o privilégio de desenvolver isso com o pastor Nuno, e o pastor Nuno está comigo aqui no estúdio. Antes de tudo, gostaria de saudar. Pastor Nuno, a paz do Senhor. A paz do Senhor, pastor Matumona, a paz do Senhor a todos os amados. Boa noite a todos. Como é que o pastor vai? Tivemos uma semana de férias, né? Tivemos uma semana de férias em que não pudemos desenvolver esse programa. Amém, amém, amém. Férias, entre aspas, né? Férias correndo, né? Mas deu para ter um tempo proveitoso com a família, para fazer uma ou outra atividade. E estamos aqui hoje para dar continuidade do que nós já começamos falando nos programas passados. Então esperemos que todo mundo fique aí até o programa. Vamos desenvolver estes assuntos. Muito bem. Pastor Nuno, nós no último programa, nós havíamos começado a desenvolver já tínhamos falado sobre os diferentes dons, né? Falamos do dom apostólico, chamado apostólico, falamos do chamado do ministério de profeta, e havíamos começado a falar sobre o ministério de evangelista. Mas uma coisa muito interessante, enquanto nós íamos desenvolvendo esses ministérios, e lendo aqui, portanto, no livro de Efésios, nós passamos a mensagem de que, portanto, a sequência com a qual o apóstolo Paulo descreve cada um dos dons não significa necessariamente a grandeza de cada um dos dons. Certo? Nós vimos que o facto de o apóstolo, conforme diz aqui, a uns chamou como apóstolos, a outros chamou como profeta, não significa necessariamente que eles são os maiores. Então, o último mesmo já é o mestre, não é? É o último na fila, né? É o menor de todos. É o menor de né? todos, não é? Portanto, não é o caso. Se nós olharmos objetivamente naquilo que é o propósito de Deus, a Bíblia diz que cada um deles contribui Certo. para o aperfeiçoamento do corpo de Cristo. Certo. Correto? E graças a Deus nós já falamos sobre o ministério apostólico, falamos também do ministério de profeta. Foi muito abençoado aquele período que estávamos a desenvolver os dois ministérios, e ministério apostólico e profeta. Ficamos muito tempo no profeta também pelo nosso contexto social hoje, nosso contexto de igreja. Hoje o ministério profético é um ministério que tem tido muita exposição, mas também muito escândalo, que tem feito com que alguns interpretem mal. Por isso é que perdemos, ou na verdade ganhamos, uma boa parte de tempo falando sobre esse ministério para esclarecer os nossos irmãos que nos acompanham. Muito bem, muito bem. E também nós vimos que esse ministério de profeta e apostólico são ministérios repudiados em algumas denominações. Na verdade, até os dias de hoje, sim, em pleno século XXI, em pleno 2024, em pleno mês de setembro, são completamente repudiados. Não acreditam nesses dois não ministérios. Acreditam nesses dons, não acreditam. Há um grupo, se calhar que podemos chamar de irmãos, que extinguiram esses dons no meio da igreja. Que aí questionamos se uma igreja com a falta desses dons, de fato ela cumpre o propósito do estabelecimento dos mesmos. Amém. Ok, então nós vamos rapidamente entrar no propósito para esta noite, que é o ministério evangelista, ou evangelístico, ofício. Portanto, temos que começar a dizer aqui, tal como nós já havíamos falado em relação ao ministério ofício de profeta, vimos que na igreja as pessoas podem profetizar. Portanto, existe dom de profecia dentro da igreja, mas não necessariamente todo aquele que profetiza na igreja está no ofício de profeta. Certo. Né? E eu poderia trazê-lo também aqui no contexto do ofício evangelista. Nem todo aquele irmão que evangeliza na igreja, que faz parte do grupo de evangelização na igreja, é evangelista. Correto? Essa ênfase é interessante, pastor. É bom que que nós demos essa ênfase. Porque o ministério evangelístico hoje
como é que eu posso dizer? Que nem a comida comum, né? O arroz com feijão, que todo mundo já comeu. Como assim? Vamos assim dizer. Não, dificilmente você vai encontrar alguém que nunca comeu arroz com feijão, pastor. Toda a minha vida como pessoa, nunca encontrei alguém que nunca comeu arroz com feijão, principalmente no meu contexto de Angola. Então, digo isso por quê? Porque às vezes parece que esse ministério é para os solteiros. Primeiro ponto. Como assim? Por quê? Porque quando não és casado, não és levado a alguns lugares para o ministério pastoral ou até se calhar para o ministério apostólico. Às vezes é visto como uma fase embrionária para alguém ascender os outros chamados. E não devia ser desse jeito. Quer dizer, é como se é como se fosse uma escadaria. Certo, muito bom. Então você começa na base. Essa base muitas das vezes ministerial é o profeta, é o evangelista. É evangelista. Então depois de você sair de evangelista, sobe para, certo, nesse caso que é pastor, depois de subir para pastor, sobe para quê? Para profeta, e depois um dia chega a aí, é interessante, porque biblicamente falando não é isso. Não é isso, na verdade fomos apegados a conceitos denominacionais, que abandonamos os próprios conceitos da Bíblia. Sim. Abandonamos o próprio propósito de Deus ao instituir os dons. Então, o pastor o pastor é um veterano no ministério. O pastor vem de longe. Já foi muitos patentes, pastor? Pastor veio de longe, conhece bem o nosso contexto angolano. E por que eu digo isto? Porque, na verdade, esse é um ministério que, de certa forma, tem sido banalizado, porque alguns compreendem que, pelo fato de todos nós fazermos parte do Ministério da Reconciliação, todos pensamos que somos evangelistas. Não todos somos evangelistas. Portanto, eu posso fazer parte do grupo de evangelização da nossa igreja, mas não sou... Até ser o mais assíduo, mas podes não ser do ministério... Não tem chamado... Do ministério evangelístico. Então temos que esclarecer isso, pastor. É isto, o objetivo é isto. Portanto, nós temos que... esse foi, portanto, o nosso ponto de partida. Certo. Era necessário, antes de tudo, nós esclarecermos isso, de que eu posso ter zelo em fazer parte da evangelização e tal. Contudo, não significa necessariamente que eu tenho o ofício, tenho chamado para o ofício evangelista. Agora, para nós esclarecermos mesmo isto, nós precisamos de começar então a dizer o que é isso de ser evangelista. É verdade. Amém. Ok? Não sei se começas ou... Não, o pastor faz as honras da casa. Muito bem. Então, nós entendemos que o ofício evangelístico, aquele que é chamado para o trabalho evangelístico, ele é o proclamador do evangelho. Portanto, o evangelista proclama o evangelho, proclama boa nova, ok? Traz a mensagem, a boa nova da salvação. Existem características próprias para pessoas que têm esse chamado evangélico. São pessoas que têm tendência de, em qualquer lugar onde eles estão, de testemunharem a Deus, muitas vezes através da intervenção de Deus nas suas próprias vidas. O seu próprio testemunho. Usam muito o seu testemunho para poderem atrair as pessoas a Deus. São pessoas que têm muita facilidade de atrair pessoas para si. Certo. É um ministério que quando opera nas pessoas, manifesta-se com poder. Tá, os evangelistas, normalmente, eles tendem a ser pessoas que, não sei qual é o termo que eu vou utilizar, têm muita fluidez em anunciar, em falar, em testemunhar a Deus, apresentar Jesus como Senhor e Salvador, não é? E normalmente esse ministério é um ministério que, depois de transmissão da palavra, vem o apelo normalmente. Eles tendem a apelar às pessoas, eles sentem um certo... O seu coração é muito movido para resgate das pessoas das trevas. Amém. Há um zelo nesse aspecto de trazer as pessoas. E então, daí que ao testemunhar, ao passar a mensagem, imediatamente ele não quer perder tempo de trazer o apelo.
em fazer o apelo, para que as pessoas recebam aquele Senhor que Ele tem. Certo. E, normalmente, Deus honra esse ministério grandemente. Normalmente, esse ministério tende a ser acompanhado com poder. É verdade. Tende a ser acompanhado com poder, maravilhas. Portanto, inclusivamente, estive assim, ao quando da preparação disso, percebi que muitas vezes o ministério evangelístico é confundido às vezes com o ministério profético. Certo. Está a ver? Às vezes é confundido com o ministério profético. Mas são ministérios completamente diferentes. Bem distintos. São distintos. Ministério profético, porque o evangelista traz uma mensagem na vida das pessoas. E como ele é acompanhado com poder, ele pode trazer também palavra de conhecimento. Certo. Pode falar palavra de sabedoria naquele momento. Tá vendo? Alguém pode estar a passar por uma determinada situação e ele fala da vida. Deus o usa para falar da vida. Contudo, não significa que ele é profeta. É verdade. Mas Deus está usando. E há milagres que o acompanham nos seus atos. Quando ele sai para pregar a palavra, quando ele testemunha a grandeza de Deus, Deus muitas vezes o honra com prodígios, com milagres. Amém, amém. É muito bom, pastor, muito bom. Pastor, eu de certa forma, eu posso usar esse termo, né? De certa forma, eu ando preocupado com a forma como os dons têm sido desempenhados ou administrados na igreja. Porque a Bíblia fala que Deus colocou na igreja, deu uns para a igreja. E não para nós mesmos, não para a nossa satisfação. E temos, infelizmente, visto os evangelistas como os responsáveis dos cultos de libertação, responsáveis dos cultos das batalhas espirituais, que não é mal ter uma responsabilidade na igreja, mas acabamos confundindo eles. Acredito que talvez é pela não aceitação do conceito bíblico do chamado. Porque quando nós não atentamos para o conceito bíblico do chamado ou de um ofício, nós vamos tentar usá-lo no meio da nossa necessidade e usamos fora daquilo que é o propósito que Deus deu. De fato que eu posso ter um evangelista liderando uma ou outra situação, mas acabamos vendo que muitos evangelistas estão a morrer como líderes de culto de libertação, líderes dos encontros de batalha espiritual, que não é o propósito de Deus. Do chamado, e é verdade, muita gente está aí para ser consagrado ou licenciado, até ordenado para o ministério evangelístico, sem, no mínimo, ter essas características que o pastor apresentou. Porque quem é um evangelista? Não é só aquele que acorda todos os sábados para evangelizar. Quem é evangelista não é aquele que está no autocarro ou no táxi, a azucrinar os ouvidos das pessoas. Não. Só para que nós entendamos rapidamente, falamos aí, é que primeiramente todos nós, 2 de Coríntios 5, a Bíblia diz que, do versículo 21, que nós somos embaixadores, né? 20, 21, vai falar que somos embaixadores. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo. E Ele deu-nos o ministério da reconciliação, ou seja, um ministério que vai estabelecer a paz no relacionamento entre Deus e os homens. Todos nós, os seres humanos, somos reconciliadores do mundo para com Deus. Somos aqueles pelo qual transmitimos o caminho para a salvação e transformação dos seres humanos. Porém, há um grupo específico neste corpo de Cristo que tem a unção, que tem o chamado, que tem a graça, fluindo nesse ministério evangelístico. Estes aqui, independentemente da necessidade que nós temos na igreja, não podemos fazer com que eles morram dentro de um departamento de intercessão. Não podemos permitir com que eles morram dentro de um departamento de batalha espiritual. Porque ele não vai ser operante. Porque o fervor do evangelista é esse que o pastor disse. É o fervor pelas almas. É um fervor para trazer pessoas para perto de Deus. O coração dele ferve para isto. Mas o pastor tem alguma coisa contra os cultos de libertação? Na verdade, porque contra o culto de libertação, propriamente não digo, mas como às vezes é administrado. Ok. Por quê?
Por que eu trago essa ênfase? Em ambientes que já frequentei, maior parte dos responsáveis dos cultos de libertação, das batalhas espirituais, são os evangelistas. Okay. Que você vê, pastor sente que é uma espécie de um desperdício? Acho que é um desperdício e um perigo para o próprio ministro que aceita permanecer por muito tempo como responsável dos cultos de libertação. Responsável dos cultos de libertação. Quando há uma manada do Senhor, sim, ovelha do Senhor, sim, por ali à procura de alguém que possa levar boa nova da salvação. Boa nova, pastor. O evangelista vai para fora, não só para fora, mas também para dentro. Dentro o que ele faz? Ele estimula o fervor da igreja em ganhar almas. Dentro da igreja o que ele faz? Ele comunica como vamos fazer isso. E fora ele vai lá buscar. Então vemos, infelizmente, a inoperância desse dom quando ele é contido. Não vamos dizer, entregamos um culto, agora ele é o responsável do culto X, do culto Y. Não que seja mau. Mas acredito que também muitos de nós, ou de muitas pessoas que têm chamado evangelístico, maior parte delas não são chamadas. Yeah. Eu estava aqui a ler, enquanto estava a preparar essa matéria, aqui no livro de Lucas, capítulo 4, Lucas, capítulo 4, a partir do versículo, digamos assim, versículo 14. Certo. Vamos ler, diz assim: Jesus voltou para a Galileia cheio do poder do Espírito Santo e em breve era conhecido em toda aquela região, ensinava nas sinagogas e todos o glorificavam. Quando foi à aldeia de Nazaré, a terra da sua infância, dirigiu-se como de costume à sinagoga no sábado e levantou-se para ler as Escrituras. Deram-lhe o livro do profeta Isaías e abriu no lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para levar boas novas aos pobres, enviou-me para anunciar a liberdade aos cativos, restituir a vista aos cegos, pôr em liberdade aos oprimidos e para proclamar o tempo do favor de Deus. E versículo 20 diz o seguinte: fechando o livro, tornou a dá-lo ao assistente e sentou-se, enquanto todos na sinagoga o miravam atentamente. E começou por dizer: hoje se cumpriram estas Escrituras. Muito interessante. Eu trago esse texto para nós tentarmos fazer uma relação com a pessoa do próprio Jesus. Certo. Ok? Estamos a falar do ministério evangelista e quando nós olhamos para as características do ministério evangelista, nós conseguimos identificar isso nesse texto. Tá? Nós conseguimos identificar nesse texto onde ele diz que ele foi ungido, ele foi ungido para anunciar a boa nova aos pobres. Isso é que o evangelista faz. É verdade. Yeah? Isso é que o evangelista faz. Para anunciar a liberdade aos cativos. Isso é que o evangelista faz. Para restituir a vista aos cegos. O evangelista faz isso. Diz que a sua obra é acompanhada com poder. Certo. Né? Pôr em liberdade os que estão oprimidos. O evangelista faz isso. Normalmente Deus o honra com maravilhas e poder. São ferramentas. São ferramentas e para proclamar o tempo assim, do favor de... Então podemos dizer que se nós tivermos que identificar biblicamente falando um evangelista, o próprio Jesus é evangelista. Sim, Jesus é o modelo de todos os dons ministeriais, pastor. Okay. Jesus é o supremo pastor, é o supremo apóstolo. Supremo Na verdade, evangelista. sobre ele tinha um espírito sem medida. E esse ministério evangelístico, nós vemos ele com tanta relevância, vamos dizer. A palavra evangelista no Novo Testamento aparece em 3 vezes, em Efésios, em Atos, em 2 de Timóteo, quando Paulo orienta Timóteo para fazer trabalho de um evangelista. Em Atos também, né? Sim, já Atos. O Filipe. O Filipe é um modelo de evangelista do Novo Testamento. Sim. Que mesmo, nós vemos, mesmo ele como diácono, não foi ordenado para evangelista, mas mesmo como diácono, vemos que o dom sobressaiu nele. Ele chegou e vemos o teor da mensagem. Anunciava-lhes a Cristo. É isso que o pastor falou. Exatamente. Então, o evangelista carrega uma mensagem
que é a mensagem da reconciliação, da graça redentora de Deus, da reconciliação do mundo para com Deus, do pecador. O evangelista, ele tem um zelo, um anelo por salvação de pessoas. O evangelista, ele, às vezes, de certa forma, o pastor vai concordar comigo, pastor está na frente de uma igreja, às vezes parece que o evangelista é muito chato, pastor, quando está na campanha de evangelismo, pastor, ele quer sempre, às vezes parece que para ele, na ótica dele, né, parece que a igreja está a fazer pouco. Ele quer sempre, mas aquele é o fervor dele. Então, e essa ênfase que o pastor deu, são assim, ênfases basilares do ministério de um evangelista. Correto. Aquilo que nós vamos ler aqui. E o que o pastor disse, proclamar as boas novas, o evangelho. O evangelista propaga o evangelho. O evangelista, na verdade, não está preocupado com uma placa denominacional. Porque no trabalho do evangelista, ele vai pregar palavras a pessoas que vão na igreja dos outros. E uma outra pessoa vai pregar palavra a outras pessoas, as pessoas que vão vir na tua igreja. Não é que o evangelista é aquele irmão que vamos lhes precisar só para encher a atividade. Porque às vezes nós só queremos acionar o evangelista quando é para encher a atividade. Não, agora vamos dar força no irmão do evangelismo, porque tem que encher a atividade. Não. O evangelista, como o pastor diz, ele é dotado com essa característica da manifestação dos dons de poder. Okay. Nós vemos a operação de milagres e dons de cura. É muito frequente. Temos exemplos como T.L. Osborne, Charles Fiennes. Tivemos aqui recentemente o Doug Mills, Reinhard Bonk. Vemos que esses homens não esforçavam para a manifestação daquilo que havia neles. E vemos uma das características muito fortes no ministério evangelístico, pastor, é o apelo. Ele, quando faz apelo, a voz de Deus, não é que Deus faz acepção, mas por causa do chamado, parece que o apelo dele é mais impactante para que as pessoas venham do que um outro chamado. Quando ele faz um apelo para a salvação, um apelo para a manifestação de alguma coisa, eu particularmente, por experiência, vejo, estou dentro do ministério pastoral, mas quando eu vejo um evangelista em atuação, o apelo dele atrai muitas pessoas. Eu já fiz apelo, pastor. Mas o evangelista, quando faz um apelo para a salvação, você vê, até você, pastor, às vezes quer ir lá para frente. Para aceitar Jesus como Senhor de novo? De novo. Não faz isso. É assim, em tonalidade de brincadeira, né, pastor? Mas vemos a força com que ele faz. E a mensagem dele é sempre sobre Cristo. Que Cristo, ele tem o poder para transformar a tua vida, tem o poder para te salvar, tem o poder para te libertar. Pastor, uma coisa muito interessante. De tudo aquilo que a gente acabou aqui de expressar sobre o ministério evangelista. Certo. Volto naquilo que disseste há tempos atrás, ainda nesse programa, né? De que parece que há um grande desperdício relativamente a esse chamado ministerial. Certo. Porque me parece que o ministério evangelístico tornou-se como se fosse um ministério de stand-by. É verdade. Né? Um chamado, um ofício de stand-by. Enquanto estou à espera que eu seja pastor, se alguém... até nem consigo explicar isso bem. Para você ser pastor, você tem que passar primeiro no evangelho. Quer dizer, a pessoa nem conhece a essência verdadeira de ser evangelista. Quer dizer, ele está aí porque ele almeja ser pastor, porque parece que todo mundo tem que ser pastor. E o princípio para ser pastor é passar ainda como evangelista. Passar como evangelista. Tá, isso parece que é algo que não está lá muito bem no nosso entendimento, e eu acho que há necessidade das pessoas realmente terem esse entendimento aqui. Por isso é que muitos ficam infelizes, pastor, porque é assim... Existem ministros infelizes no seu ministério. Porque, na verdade, alguns deles não foram para o ministério mediante uma confirmação divina. Às vezes é mediante uma recompensa. Okay. Como assim, pastor? Às vezes o irmão é bom, é disponível, é um irmão muito honesto, muito entregue à obra.
E o pastor, como forma de lhe recompensar, diz, não, irmão fulano é muito dedicado, pá. Vai ter consagração, vai ter consagração. Esse irmão vem só a evangelista. Vamos lhe pôr na lista para lhe consagrar a evangelista. Ele merece. Ele merece, é muito dedicado. Pastor, isso é tão perigoso, tão perigoso, tão perigoso. Porque, primeira coisa, é perigoso. Reverendo Kenneth Hagin sempre dizia isso. Não queira fazer algo que você não tem unção para fazer. Okay. Porque ele não tem, por mais que você lhe impute uma responsabilidade, ele não tem unção para aquela responsabilidade. E muita gente tem estado infeliz. O pastor sabia que a taxa de... as pessoas que estão no ministério tem um número relevante na taxa de pessoas em depressão. Sim, sei. Pessoas no ministério têm um número significativo, porque aquele sentimento de realização, aquele sentimento de não completar alguma coisa, e você está aí porque não, o pastor me atribuiu aquela função. Então temos muita gente, infelizmente, ele fica aí 5 ou 10 anos com a expectativa, não, a qualquer momento vão me chamar para pastor. Pastor, quem não é, se ele não foi uma bênção como evangelista, acredito que como pastor também não será uma bênção. Pastor, nós precisamos de avançar, mas antes de tudo, nós temos que ir para o ofício pastoral, mas antes de tudo queria que nós falássemos um pouco e rapidamente sobre alguns sinais, porque alguém pode estar... Porque, sabes, há gente por aí que está servindo a Deus, que muitas vezes não sabe qual é o chamado dele. É verdade. Yeah? E há jogo também, líderes de congregações que estão a servir a Deus, liderando pessoas, e não sabe provavelmente identificar que um determinado indivíduo que serve com ele tem esse chamado, né? Tem. Então, eu trago aqui, o pastor depois pode acrescentar alguns, eu trago aqui que uma das características, um dos sinais de que alguém tem chamado evangelístico, primeiro, ele tem uma paixão muito grande pela palavra de Deus, tem uma paixão pelo evangelho. Eu acho que esse é o ponto de partida. Certo. Porque não estou a ver um evangelista que vai pegar outra coisa, senão... Mecânico que não gosta de carro, pastor, é complicado. Eu conheço mecânico que te repara o carro e ele não vai testar o carro. Tem medo de testar o carro. Já aconteceu comigo. Ele fez a manutenção do carro, depois me trouxe o carro de volta. Mas quando eu pego o carro para levar o carro, vejo que, não, esse carro não está bom. Então você não testou? Eu disse, não testei. Mas por que tem medo de entrar na estrada? Que mecânico é esse? Mas pronto. Impostor. Esses são outros 500. O mecânico tem... Mas pronto. Primeiro, paixão pela palavra. Porque o seu instrumento é a sua ferramenta que ele usa para o ofício, para o trabalho. Sim. A palavra, ele ama a palavra. Segundo sinal, é uma pessoa que tem habilidades comunicativas muito efetivas. Certo. Um evangelista não pode ser uma pessoa tímida. Não. Não pode ser uma pessoa tímida. Um evangelista tímido não pode. Então, um evangelista vai ver que ele tem habilidades comunicativas efetivas. Sim. A outra coisa, alguém capaz de contar histórias, alguém capaz de contar, passar a informação. E a informação muitas vezes é muito fácil. Viste Jesus, às vezes quando estivesse a pregar, utilizava aquelas parábolas e era uma forma que ele utilizava para cativar as pessoas, chamar as pessoas a atenção daquilo que ele depois iria trazer como mensagem final. Amém. Então os evangelistas tendem a ter isso. E a outra coisa é que os evangelistas são pessoas que tendem a engajar-se, não estão muito preocupados com dentro da igreja. Estão preocupados lá com fora da igreja. O evangelista está preocupado, mas pastor também nunca mais me escalou para pregar. Alguma coisa está errada na vida desse evangelista. O pastor está rindo. Não, são coisas, né, que acontecem no cotidiano. Não, ministerial. O evangelista está preocupado, mas esse pastor também está sempre... O pastor está sempre apegado com o púlpito, não escala ninguém. Evangelista. É nessa ordem de ideia, pastor, porque quando o evangelista de fato
para nós avançar. Entende quem ele é. Tipo, ele não está preocupado. É bom o pastor inserir no programa normal da igreja, mas ele não está preocupado. Porque não ele importa, tem que ir buscar as almas. Sim, não importa onde o evangelista começa a mensagem dele, ele sempre vai terminar com salvação. Sim. E o que uma das coisas que eu vejo às vezes... É a patente. É a patente dele. Uma das coisas às vezes que eu vejo na fraqueza de algumas pessoas que conhecem como evangelista. Ele vai pregar um assunto. Ele é evangelista, vai pregar um assunto, pastor. O topo da mensagem dele não vai para a salvação. O topo da mensagem dele não vai para entregar vidas a Jesus. O topo da mensagem é desviante, vamos dizer, não é íntegro naquilo que é a mensagem do ministério evangelístico. Não é íntegro. Por que eu digo que não é íntegro? Pastor, vamos só olhar para questões muito simples. O ministério, vamos falar lá à frente, o ministério pastoral tem essa característica da instrução. Então, imaginemos se um pastor não esteja trazendo essa característica no seu ministério, vamos questionar o pastoreio dele. Se é justo questionar o pastoreio de um ministro que afirma ter um ministério pastoral, como é que não podemos questionar o ministério de um evangelista? Estamos a evangelista que as mensagens dele preferidas não é salvação. As mensagens do evangelista estão mais voltadas para a pregação mesmo. É mesmo pregação. O ensino não, é a pregação. O evangelista é um atirador, pastor. Ele traz fogo no coração das pessoas. Tipo como dizemos, né, assim, em homilética, a pregação é um atirar, é um alvo. Ele quando olha o alvo, ele quando vai para um funeral, quando vai até para um casamento. Até no óbito, que as pessoas recebam Jesus como Senhor e Salvador. Pastor, uma das formas que nós temos na igreja de dar muita ênfase nos nossos evangelistas é aproveitar os momentos assim que tem muitas pessoas. Sim. Pastor pode falar, mas deixamos o evangelista fluir. Aí ele explode, atira mesmo o alvo mesmo, pá, acerta aí. Por quê? Não estamos a desprezar a graça, mas queremos que o dom flua. O esforço que o pastor pode fazer, ele já não vai fazer aquele esforço. Ele já tem os textos dele aí compilados. Então, aquele é um momento crucial. Só para dar também, acrescentar no que o pastor disse. Aqui, o pastor disse algo que eu queria falar aqui rapidamente. O pastor disse que um evangelista não é alguém que, se calhar, está muito, muito ligado ao ministério do ensino. Não estamos a dizer que ele não ensina. Não estamos, irmão, nos perceba, não estamos a dizer que o evangelista não ensina. Mas o foco dele mesmo, o seu chamado é muito ativo em pregação. Nós vemos essa característica porque vemos Filipe, ele vai em Samaria, ele prega, faz sinais, anuncia Cristo, faz tudo. Mas lá no versículo 14 até 17, vemos que Pedro desceram a Jerusalém para batizar os irmãos com o Espírito Santo. Porque a Bíblia declara que os irmãos não haviam recebido o Espírito Santo, mesmo depois de Filipe pregar. Mesmo depois deles receberem sinais. Mesmo depois deles receberem cura. Vemos que vem o complemento daquilo que o evangelista não fez. Vemos que os apóstolos chegaram lá, foram consolidar o trabalho do evangelista. Então, você pode até ganhar alma. Não pensa em 100 pessoas que ganhaste, agora vai ser pastor dele. Não. Porque, pastor, infelizmente, alguns cenários são estes. A pessoa ganha uma determinada pessoa para Jesus e ele agora é o pastor daquela pessoa. Não o direciona para a igreja. Tu fracassas como evangelista. Não, mas o evangelista não é sua missão pastorear pessoas. Cuidar das ovelhas. Infelizmente, o sinônimo de ganhar alma hoje é que a alma é minha, não é do Senhor. É tipo, uns dizem, Deus é que liga. São meus filhos espirituais. Oh, pastor, com esse fenômeno então de paternidade espiritual, quando a pessoa vai, ganha alguém para Jesus, é certo que vamos reconhecer que foi por meio dele que ele foi gerado em Cristo, mas agora não é para você autenticar o pastoreio a essa pessoa. Se você é evangelista, reconheça a autoridade pastoral que o teu pastor tem e submeta esta pessoa que você ganhou a Jesus ao pastoreio da tua igreja local. Não é para você agora criar teu grupo de oração, teu grupo de estudo bíblico, teu grupo de aconselhamento. Porque muitos... Mas isso é só criar grupo de aconselhamento. Pastor, como é que dizem? Alguém me está violento. Então, as pessoas hoje ganham
para Jesus, tem uma percussão, tem uma notoriedade. Porque, é assim, você que é evangelista, que vai nas praças, tudo bem, faz o trabalho de evangelismo. É muito bom, eu respeito. Mas não faça na concorrência do teu pastor. Ok. Por que eu digo isso? Porque às vezes dá a tendência de que o evangelista quer fazer um trabalho que na ótica dele o pastor não se importa. Eu vou nas praças, o pastor nunca me acompanhou, o pastor nunca foi comigo. Você imagina se o pastor falar para ti todas as vezes que ele foi fazer um trabalho pastoral e você nunca lhe acompanhou. Então é importante você que está no ofício evangelístico submeter mesmo o teu ministério evangelístico ao pastor daquela igreja. Muito bem, pastor. Só mesmo para acrescentar, estamos a falar das características que podem levar a identificar evangelistas, né? Falamos, a última característica, vimos que ele é uma pessoa que está engajada em atividades, em inglês usa-se outreach, quer dizer, vai fora das paredes da igreja, certo, a busca das almas, certo, resgatar as almas e trazer, e conforme o pastor disse, para a igreja, para que essas almas possam ser cuidadas, certo, por um pastor. O evangelista tem que ser alguém que tem espírito missionário. Sim. Tá vendo? Tem espírito missionário, tem que ser alguém que vai, ele sai da sua zona de conforto, vai até ao encontro daquelas pessoas que nunca ouviram falar, se for necessário ir até as matas, vai para lá para levar o evangelho. Ok? Portanto, o evangelista, na verdade, o ministério evangelista não é um ministério de ar-condicionado. Ok? Outra coisa, evangelista, uma das características é que é uma pessoa que tem empatia e compaixão. É que a Bíblia diz que Jesus viu as multidões e ele sentiu compaixão, porque elas eram como se fossem ovelhas sem pastor. Então, um evangelista tem dentro de si, ele exibe esse nível de empatia e compaixão dentro de si. Uma empatia genuína que está bem engrenada no chamado que ele tem, de ele oferecer às pessoas mostrar a eles a oportunidade que Deus lhes dá para eles saírem da miséria espiritual e abraçarem o dom gratuito da vida eterna que Deus lhes concede. E a outra coisa importante que é a adaptabilidade também que o evangelista tem. O evangelista é alguém que se pode adaptar em determinadas situações e circunstâncias e ele aproveita qualquer situação para depois levar Cristo. Certo. Às vezes até pode parecer uma situação que ele consegue. É guiado pelo Espírito de uma ele consegue forma, apresentar Cristo em qualquer situação. A partir de um copo d'água, ele vai te levar para Jesus. A partir de um texto. Estava do jeito que Jesus evangelizou aquela mulher. É mesmo debaixo daquela graça. Sim. Porque se calhar eu quero acrescentar aquilo que eu havia começado a falar, que não estamos a negar uma inclinação do evangelista para ensinar um outro assunto. Mas a habilidade para discipular alguém, a habilidade para pastorear alguém, o evangelista tem habilidade para fazer grandes sinais, fazer um grande apelo, mas para pastorear e discipular é uma habilidade que ele tem que entender. O meu ofício não domina isto. O meu ofício tem que abrir mão disso. Eu tenho que ser feliz naquilo que eu realizo com sucesso. Senão, nós não vamos. Senão o evangelista não vai ser eficiente, vai carregar peso de pastor. Ok. Então, outra característica tem que ser uma pessoa comprometida com o trabalho, né? Comprometida com o trabalho e uma pessoa também otimista. Não é alguém que é pessimista. Enfim, tem que ser alguém otimista porque ele crê que Deus pode a qualquer momento resgatar almas das trevas. Também alguém submisso, pastor. Submissão. Porque a submissão, todo o trabalho que você faz debaixo de desobediência não é bênção. Principalmente quando você está debaixo de uma liderança. Eu já tive conversas com pastores que têm irmãos que estão no departamento ou são evangelistas, que eles vão fazer trabalhos de evangelismo, não que seja mau, mas de certa forma campanhas de evangelismo, e o pastor dele não sabe. O pastor se deparou 2, 3 vezes com ele na rua, campanha grande, com coluna e tudo, o pastor não sabe. Não faz isso. Sério, pastor. Não faz isso. Está a fazer campanha evangelística dele, em nome de quem? Em nome dele, evangelista. Tem chamado, tem que trabalhar no ministério dele.
o ministério que ele tem. Isso dá tipo os músicos, então. Infelizmente estamos a ser levados para um ambiente como este. Porque se você é evangelista, eu tenho dito assim, quando você vai para uma igreja, pastor, e reconhece a autoridade pastoral daquele ministro que você encontrou sobre a tua vida, tenha confiança suficiente. Se Deus te mandou fazer alguma coisa, se ele dizer não, o problema é dele e Deus. Deus não vai estar aí. Deus vai lidar com isso. Amanhã, se você tiver que prestar conta de alguma coisa, Deus sabe quem impediu você de realizar aquilo. Foi aquele homem. Então não é que agora você tem que lutar contra o teu pastor que tem impedido o teu chamado. Eu conversei com aquele pastor, eu fortaleci, eu disse, não, é mesmo teu ministro, né? Precisas de fato chamá-lo e se calhar mostrar a visão de como deve ser. O evangelista não é alguém que trabalha distante do pastoreio, não é alguém que na verdade tem que ter um ministério dele à parte. Uma vez o pastor Nuno falava de que normalmente os evangelistas não podem liderar as igrejas. Sim. Por conta mesmo das características que nós acabamos de apresentar. As características. Não permitem com que o evangelista... Mas isso aqui é guerra. Não sou evangelista, profeta, evangelista, mestres, isso é apóstolos. Talvez pode soar mal para alguém. Mas o pastoreio da igreja, Deus instituiu para um pastor, para o ministério pastoral. O ministério apostólico tem uma ênfase grande em tocar em todas as unções por causa de fases de implementação e tudo mais. Mas há uma determinada fase que deve compreender, que deve estabelecer um pastoreio. Porque é bíblico. Vemos até na igreja de Jerusalém, os apóstolos estavam aí, mas não eram pastor. Quem foi pastor foi quem? Foi Tiago, irmão de Jesus. Exatamente. Ele foi pastor da igreja de Jerusalém. Então, os apóstolos podiam dizer, nós andamos com Jesus, esse menino andou com Jesus, nós aqui somos o pastor, esse menino aqui fica aí mais um evangelista. Não, mas eles perceberam que eles deviam se dedicar ao ministério apostolado e estabeleceram Tiago como pastor, irmão de Jesus. Então, é bom, você que é evangelista, eu digo assim, honestidade ministerial. Então, o ministério evangelista é um ofício nobre, tal como os outros ofícios. Nobre, pastor. Então, não há necessidade das pessoas olharem para esse ministério como se fosse um ministério de pequeno porte. E as pessoas celebram, pastor. Eu me lembro que uma vez me encontrei com alguém que eu conheci como evangelista. E estávamos num evento, eu cheguei com tanta satisfação, mas tanta satisfação para cumprimentá-lo. Eu cheguei, rapaz, sim, evangelista. Ele, antes de me dar a mão, olhou para mim. Disse, já não sou mais evangelista, agora sou ancião. Eu olhei para ele, dei a mão, mas eu disse, esse irmão está bem. Será que acendeu? Subiu de patente? Subiu ele bem satisfeito, tipo, sai de lá, já não está aí. Fui promovido. Você não me lixes. Já, tipo, estás a baixar para evangelista? Eu que já saí de lá. Tipo, a categoria mais baixa do chamado. Ei, meu Deus. Mas quando não devia ser. Mas isso, pastor, é pelo fruto dos dogmas. Alguém perguntou, pastor, por que um Paulo Servo pergunta, pastor Nuno, por que a maior parte dos evangelistas atuais sempre terminam sendo pastores? Acho que já falamos um pouco sobre isso. Já falamos um pouco. Rapidamente, é só falta, uma das coisas é falta de discernimento do teu próprio chamado. Quando você conhece o teu chamado e sabes, na verdade... Pastor, eu no início da minha caminhada, eu digo às vezes brincando, mas de fato é verdade. Eu já fiz tudo todo departamento que a igreja existe eu já passei. Tudo que a igreja precisava que alguém fizesse eu já fiz. E uma das paixões que eu tive muito no princípio, não é que não tenho, mas que ardia muito, era evangelismo. Eu evangelizava como maluco, pastor. Como maluco mesmo. Como louco. Não estou a desprezar, mas estou a dizer aquele que já não quer fazer mais nada. É na sala de aula, é no carro. Todo carro que eu subia era evangelizar. Mas à medida que eu fui crescendo no ministério, à medida que eu fui crescendo na obra, eu comecei a perceber que eu não sou evangelista.
Temos campanha de evangelização na igreja, eu vou. Temos evangelismo, eu vou. Mas eu discerni que eu não tenho chamado de evangelismo. Ao ponto que quando nós realizávamos cruzadas, nós nunca metemos nenhum pastor ministrando. Nenhuma cruzada. Nenhuma cruzada da igreja que nós já realizamos, nenhum pastor ministrou. Sempre foi evangelista. Acho até num assunto muito importante. Porque entendemos. Deve ser um evangelista. Para nós, biblicamente, cremos mesmo que... Porque ele tem essa... Tem as ferramentas, tem a capacidade. Não essa que capacidade nós não, de apelo. Sim, não que nós não podemos fazer, mas queremos deixar alguém... Precisa humildade de reconhecer esse É incrível dom. Que uma das nossas primeiras cruzadas, 2013, foi um evangelista, foi um evangelista com menos de 15 anos que ministrou a palavra. Muita gente se salvou. Tem 15 anos de idade? Menos de 15 na altura. Ok. Muita gente se salvou. Foi no Avô Kombi, no Largo do Cato Cato. Uau. E o apóstolo Luís estava sentado, os outros ministros sentados. Deixando o evangelista. Deixando o evangelista pregar a palavra, apelo à cura, à salvação. Depois os outros ministérios consolidaram. Deus seja louvado. Porque nós, como igreja, temos que dar abertura para que os outros dons fluam sem receio no nosso meio. Sem ciúme nenhum. Sem ciúme nenhum. Paulo em sem Coríntios... medo de que te roubem um protagonismo. Pastor Paulo em Coríntios diz que devemos respeitar a esfera de ação um do outro. Eu tenho que respeitar a esfera de ação do ministro. E Paulo diz que devemos ter ter preferência. Eu tenho que preferir. Eu digo, não, pastor Matumona, pastor, você fala do assunto de liderança melhor do que eu. Eu posso falar, não é que eu não tenho conteúdo, mas a tua experiência, a tua exposição é bem maior do que a minha. Então eu tenho que reconhecer que quando eu preciso falar de liderança na minha igreja, eu posso falar, mas alguém com uma graça maior do que eu para falar sobre esse assunto vai falar sem esforço. Nós temos que ter essa humildade no ministério. Pastor, isso nos falta. Falta essa humildade. Mesmo às vezes estamos a falar de família, às vezes nós, os pastores, só queremos pregar de família, mas temos um líder de casal que nem prega no mês para falar de família. Está lá para quê? Só mesmo para uma figura aí de que não é líder de casais, quando ele devia, se calhar, ser ter uma maior relevância durante o programa que está a se falar de família. Muito interessante isso, muito interessante isso. Olha, nós temos aqui algumas pessoas a acompanhar, Paulo Servo, o pastor Mayomona Vicente, o doutor Zaqueu, o pastor Pedro Comenda, que tem pessoas pesadas. Benedito Cachala, Ebenezer Miguel. Nós temos aqui algumas pessoas, Audrey Camposana, isso... Audrey, tá a partir do Brasil. Isso é a partir do Brasil. Tem acompanhado com muita força as nossas programações da muito igreja. bem, Deus seja louvado. E temos aqui Francisco de Assonama, não sei se continua ainda. Então, nós vos saudamos em nome de Jesus. Pastor, tanta coisa que nós poderíamos ter, somente mesmo falando sobre o evangelista. O evangelista. É muito. Só para, irmãos, por favor, você que tem um chamado evangelístico, não abandone este chamado porque achas que o chamado dos outros é mais bonito que o teu. Não é sobre beleza, é sobre o encontro que você vai ter com Deus. E Deus vai pedir a você, olha, evangelista fulano, então onde as 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões de almas que você devia ganhar. Você não vai chegar, ei, pastor, eu não sou evangelista, lá o apóstolo me consagrou a pastor, eu depois não gostava de ir na rua. Deus vai dizer. E John Bevere, eu falei da vez passada aqui, ele tem um livro muito forte que diz assim que nós não vamos, não é a nível de salvação, nós no tribunal de Cristo não vamos ser julgados para a salvação, mas pelas nossas obras. E nós vamos ser chamados por aquilo que devíamos fazer. Fulano, você tinhas o Avô Kombi para ganhar, não gastava Kombi. Não, sempre fui pastor, sempre cuidei das ovelhas, estava em catete com uma igreja de 200 pessoas. Ele falou, não era 200 pessoas. Você tinha que ganhar os nigerianos que estão no Avô Kombi. Então, muito bem, muito bem. Eu acho que falamos, se calhar, o suficiente. É o suficiente, pastor. Mas há muito. Temos que reconhecer que não é possível. Não é possível. Acrescentar de que só nessa pergunta que o
o Paulo Servo fez, eu iria dizer que eu conheço pessoas, eu conheço particularmente uma pessoa, tanta não, conheço uma pessoa que nunca aceitou ser consagrado pastor. Ele é evangelista. Uau. Yeah. É de celebrar. Ele é evangelista. Exerce o já evangelismo, o ministério? Não sei como é que, mas há muito tempo nunca mais ouvi. Porque sabes que o ministério de evangelista também é um ministério discriminado às vezes, né? Ei. Porque o que acontece? Você como evangelista, acho que muita gente, indo naquilo que o Paulo Servo fez, se você permanecer como evangelista, você não tem direito a dirigir uma congregação, né? Em alguns casos. Como você não tem direito a congregação, também muitas vezes o ministério evangelista não é ministério, muitas igrejas não recompensam esse ministério no sentido de você trabalhar a tempo integral, as pessoas para reconhecerem do jeito que também às vezes se reconhece o trabalho pastoral e que as pessoas tenham um determinado sustento, né? Certo. E às vezes eu acho que para os evangelistas, por serem os capiquenos aqui da corrente do chamado ministerial, se calhar não tem tido aquele suporte. Certo. Se calhar por isso é que muita gente almeja sair do ministério evangelista para ir para o ministério pastoral, porque ele sente que talvez ali ele vai ter maior reconhecimento, talvez, nesse sentido. É verdade o que o pastor falou, porque hoje todo mundo está buscando o topo. Ok. Então hoje, em qualquer área, a pessoa está buscando o topo, querendo ou não, está procurando o topo. E sucesso, pastor, é aquilo, é você fazer aquilo que foste chamado para fazer. Se você tem a convicção que é evangelista, você chegou no topo. Cumpra apenas o trabalho do evangelista. É que Paulo disse a Timóteo faz trabalho do evangelista. Timóteo era pastor. Mas Paulo estava a recomendar a Timóteo, olha, faça o trabalho do evangelista. Vai, ganha pessoas. Comunica a salvação. Traga pessoas para o corpo. Então, você que é evangelista, nós te fortalecemos nesta noite. Ergue-te. Vá com força no chamado que você tem. Há muita gente que você verá daqui a 5, 10 anos que vão testemunhar o que Deus fez por intermédio da tua vida. Muito bem. Agora vamos no ministério, que é aquele ministério que parece que bate mais. Parece que esse chamado, esse ministério aqui, esse ofício, é o ofício dos problemas. Parece que é o ofício que bate... Ofício dos problemas. My God. É o ofício que parece que bate mais, que é o ofício pastoral. Muito interessante isso. Esse é o vosso ofício, pastor. Fala lá um bocadinho sobre o que é isso, porque temos que esclarecer as pessoas. Sim. O que é de fato ser pastor? Uau, essa é uma pergunta forte, pastor. Não, mas vamos responder dentro do possível. O que de fato é ser pastor? Vamos responder dentro do possível. Sim. A palavra poimen, do grego, que deriva a palavra ou que corresponde ao pastor, é literalmente pastoreio de ovelhas. Física. Ovelhas reais. Reais, de animal. Então, olha-se para o cuidado daquele homem, para com aqueles animais. Não comer. Na pastagem, no cuidado, na proteção. Depende de ti. Sim. Na orientação. Até em prover segurança. Então, ser pastor é ser alguém capaz de assumir a responsabilidade que Jesus assumiu quando disse: eu sou bom pastor e dou a vida pelas minhas ovelhas. Mas por que Deus terá escolhido exatamente o exemplo da ovelha e não do outro animal, por exemplo? Pastor, Deus na sua infinita sabedoria, acredito que nos assemelha ao pastoreio da igreja como o rebanho. Acredito que é por algumas características que como pessoas difíceis que as ovelhas têm apresentam, sim. E leva-nos a um ambiente pastoral pela paciência que o pastor tem, apesar das características difíceis que a ovelha tem. A ovelha é um animal difícil. As pessoas veem aquele animal bonitinho, mas é difícil. É muito difícil. Eu estava a ler um pouco sobre a ovelha. Estava a ler um pouco sobre a ovelha.
eu aprendi que a ovelha é um animal tão difícil, que para aquelas ovelhas que se desviam muito da manada, do rebanho, sim. do rebanho, e que ao desviar-se do rebanho, muitas vezes ocorre o perigo, porque aquilo a gente vê na Nat Geo, você vê normalmente aqueles animais predadores. Sim. Eles olham a manada que passa a uma certa distância e tendem a atacar aqueles últimos da manada, aqueles isolados. E isso é uma ilustração daquilo que acontece na vida real. Sim. Aquelas ovelhas que estão sempre distanciadas das congregações, da sua igreja, do seu pastor, são ovelhas que muitas vezes são mais atacadas com facilidade. Uma ovelha que fica 2 meses não vem à igreja, fica 3 meses não vem à igreja, você até lhe esquece. Você como pastor lhe esquece depois. São essas ovelhas que depois essa igreja não tem amor, porque eu estive doente e ninguém me viu, mas você também não avisou. Você são aquelas pessoas que você desaparece e as pessoas só te veem no Facebook. Tá vendo? Nós temos ovelhas que, se você quiser se reencontrar com ele, você tem que ir buscar nas redes sociais. É verdade. E você manda lá uma mensagem nas redes sociais para dizer, irmã, venha de volta, o que é que se passa? Qual é o teu problema? Entende? Então nós temos isso, voltando àquilo para dizer que a ovelha é um animal difícil, de tal forma que muitas vezes o pastor, quando vê que uma ovelha é uma ovelha que está constantemente a preocupar o pastor tem que voltar atrás para ele buscar, etc. Se desvia, ovelhas indisciplinadas. Há momentos em que o pastor parte a pata da ovelha para que ela se não desvie, às vezes tem que lhe carregar, porque é complicado. E nós podemos trazer isso e viu que as pessoas andavam errantes. A Bíblia diz como quem não tinha pastor. E Jesus, movendo-se de íntima compaixão, olhando para como as pessoas estavam vivendo de forma descuidada, Jesus olha para elas e diz, essas pessoas precisam de pastor. Representação de cuidado, de proteção, representação de direção, representação de segurança, representação de uma voz guia, responsabilidade. Nos Estados Unidos, uma das profissões mais respeitadas é o ministério pastoral. No Canadá, pastor, se um pastor te escreve uma carta de chamada, não há muito questionamento para a tua ida para lá. A voz de um pastor tem mais relevância do que vozes de políticos. Porque eles entendem aquela figura de pastor como alguém que de fato expressa um caráter íntegro, expressa responsabilidade, expressa cuidado. Tivemos o privilégio de estar com alguém que vive no Canadá há mais de 20 anos. Ela disse, se você quer ir para o Canadá, se um pastor te escrever uma carta de chamada, não há sistema burocrático que vão te dar volta. Só o fato de um pastor dizer, olha, esse fulano, a aprovação de um pastor é muito válida lá. Bispo, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou. Vê a ênfase. A igreja de Deus. Às vezes, pela força da expressão, nós falamos minha igreja. Tudo bem, nós vamos compreender, mas nós não temos igreja nenhuma. À luz das escrituras, nós não temos igreja nenhuma. A igreja de Deus. Exatamente. Deus nos constituiu bispos para pastorearmos a igreja dele. A Bíblia diz, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Muito bem, pastor, muito bem. Bons subsídios e para aqueles que nos acompanham, mais uma vez vos saudamos. Só para dizer, não era propriamente a idade, era a maturidade. Então, supostamente, e necessário, uma das qualidades que nós precisamos de ter para alguém que seja chamado para o ministério pastoral, tem que ser uma pessoa madura. Certo. Tem que ser uma pessoa com sabedoria. Tem que ser... Porque, pastor, nós temos ouvido tantas histórias de alguém que é chamado para o pastor, o ofício pastoral. E esse indivíduo, ou essa pessoa, é mesmo que está destruindo a congregação, porque alguém vem trazer um problema, algum assunto confidencial. Certo. E no dia seguinte toda a congregação sabe.
Quer dizer, o vizinho Zongola, meu, é o próprio pastor. Estás a rir, pastor? É verdade. Estamos a chamar vizinho Zongola. Zongola. É o próprio pastor, estás a ver? Certo. Isso é falta de maturidade, que é uma das qualificações, das necessidades necessárias, Certo. para que alguém seja chamado no ministério pastoral. Você não pode ser pastor sem que você tenha maturidade, sem que você seja sábio, senão vamos ver aquilo que nós temos visto por ali. É verdade. E temos visto muita, mas muita brincadeira. Isso mesmo é por falta de maturidade. Se o pastor me permitir, eu vou continuar, depois dou-lhe a palavra. A outra definição do pastor também vem do grego, mas primeiro nós falamos de presbítero, agora estamos a falar de episcopado. Né? Estamos a falar de episcopado. Episcopado tem a ver com alguém que é uma espécie de supervisor. Sim, superintendente. Superintendente. Certo. Episcopado é superintendente. Bispo. Sim. Tá vendo? Vai ver que em algumas denominações existe essa referência que eu acredito que é excesso de alguns, às vezes no entendimento errado. Acomodar algumas pessoas. Acho que talvez é acomodar, outros mesmo também é inibir mesmo. Porque também há igrejas que não acreditam nos jovens. Não dão espaço também nos jovens. Okay. Então os anciãos, em vez de, às vezes de olharem para um corpo de conselheiro, de pessoas mais experientes, os estabelecem como o pastoreio definitivo da igreja. Às vezes as pessoas mesmo sem chamado. Porque às vezes tanto o ancião, quanto o bispo, quanto o reverendo, que reverendo é um chamado ministerial, não é um chamado ministerial reverendo. Bispo não é um chamado ministerial. Se você é bispo, pode se calhar estar mesmo como um pastor, como o pastor disse, como bispo, ou um presbítero também é um pastor. Mas há alguns que, pelo regulamento interno da igreja, bispo é o supervisor de pastores. Às vezes você é supervisor de 10, 15 pastores, 5. A metodista usa muito o termo superintendente. Superintendente. É bispo. Certo. A católica tem igreja bispos que também são superintendentes. Uma diocese. Certo. Okay. E vemos ainda os arcebispos, que também são supervisores dos bispos. Exatamente. Então, irmãos, questões de institucionalização. Que são conservos e trabalham consigo na obra. Agora, podíamos falar de uma coisa muito importante, tem a ver com as características, né? Certo. Eu acho que vemos o apóstolo Paulo falando com Timóteo, alguém deseja tanto o episcopado, então ele depois dá melhor obra. A melhor obra e ele dá quais são as condições a que essa pessoa deve se submeter ou deve preencher como requisitos, né? E vemos que, então vamos falar aqui. Primeiro, a primeira deve ser o marido de uma só mulher, pastor. Um pastor. Pastor, essa é uma característica muito, mas muito importante. Marido de uma única mulher. Deus não vai te mandar ter muitas mulheres, mano. Esse aqui deve ser um Deus estranho. Marido de uma única mulher. Porque você, como pastor, a tua família é modelo das famílias dentro da igreja. A família do pastor. A família do pastor é um modelo de família dentro da igreja. É obrigatório, querendo ou não, a tua família tem que espelhar como as famílias devem ser dentro da igreja. Imagina você, pastor, como se diz, com 2 damas. Mas hoje nós ouvimos de pastores. Já ouvi há tempos atrás, mamã pastora lutou com... Uma diaconisa? Não, lutou com uma irmã na igreja. Luta mesmo, luta leva. Estava aquelas antigas, luta leva. Porque, pronto, estava a ver assim uns movimentos estranhos do papá. E pronto, luta mesmo, se agarrar assim nos clarins, etc. E acho que isso é um escândalo. Para as mais velhas, também olha, você não vai aceitar se envolver com tua mãe. Isso aqui é um nível alto de perversão. Então, às vezes, a questão é como nós, os pastores, principalmente nós pastores jovens, não sou jovem, mas todo pastor, estamos a olhar para as pessoas que estão sob nossa responsabilidade.
Estás a ver? Ele pensa, não, eu sou pastor, a qualquer momento eu posso matar uma ovelha e comer, né? Vamos olhar de modo natural, né? Eu sou pastor, o rebanho está sob minha responsabilidade. Se eu quiser comer carne hoje, é só abater um animal e eu como carne. Não é assim. Você é pastor, mas as ovelhas não são tuas, são do Senhor Jesus. Ok. Então, Marido de uma só mulher, marido de uma só não mulher. deve ser novo convertido. Não. E temos muitos pastores novos convertidos. Temos pessoas que estão a sair do cu duro, já estão a se tornar pastores, estão a sair do rapper, já é pastor. Só um ano de um ano e 6 meses de conversão, já é pastor. É complicado. Já anda com segurança. Epá, segurança, o Espírito Santo em carne. Você diz, esse homem que nasceu de novo, essa mulher que nasceu de novo recentemente, já está aí. Mas está a dizer que você foi chamado desde a barriga da sua mãe? E pá, todos nós fomos, pastor. Sim, foi chamado desde a barriga da sua mãe. Culpados são algumas pessoas que colocam essas pessoas rápidas para o ministério. É muito arriscado. E o apóstolo Paulo diz exatamente para não se ter pressa. Em impor as mãos. Impor as mãos. Pressa. Na verdade, quando você tem pressa em impor as mãos a alguém, você, de certa forma, também está a expor essa pessoa ao perigo. Muito. Mas não tinha confiança dos judeus. Barnabé foi a ponte. Eu digo assim que Barnabé introduziu Paulo no ministério. Essa é a minha afirmação. Barnabé introduz Paulo no ministério, a confiança dos apóstolos. Os irmãos tinham receio, tinham medo da conversão de Paulo. Sim, tinha Barnabé, muita dúvida. sim, Barnabé estende um voto de confiança, leva Paulo a Jerusalém, Paulo é conhecido, o apresenta envolvido. Quando você vê a humildade e a submissão de Paulo para com aqueles que ele encontrou no caminho e se sujeita a eles. Então, muitas das vezes pessoas desse traço, com uma conversão repentina e já é ministro de Deus, a maior parte delas são arrogantes. A maior parte delas não se submetem a um pastoreio. Ela fica 2, 3 meses ou se calhar um ano na igreja, fulano é meu pai espiritual, mas daqui a pouco já quer que oram para lhe impactar, ou se calhar vai para um outro país que tem que encontrar um homem de Deus dele lá para lhe impactar. Vamos negar o seu pastor. Eu vou dizer em alto e bom tom. Há muitos privilégios no ministério, não estou falando de privilégios financeiros. Há muitos privilégios em poder ter uma vida muito honrada, respeitada, considerada pela sociedade, mas também muita coisa em risco. É um padrão de vida muito pesado de se seguir. De que a tua vida tem que ser exemplo. Até o teu filho, que não tem noção de muita coisa, tem de ser exemplo. Tem que ser exemplo, porque é avaliada a educação. A educação que o pai dá através dos filhos, porque uma das condições é que deve governar bem a sua casa. Sim. Porque se você não sabe governar bem a sua casa, você não pode governar as ovelhas do Senhor. Pode. Paulo disse isso. Pastor, deixa eu só ler rapidamente para acrescentar nessas características. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 4. Ele diz... Dos próprios superintendentes e bispos, né? Que sim. Às vezes há também grupos, né? Muitos também, quando a própria estrutura da instituição deles estão, também é essa materialista. Porque dizem, não, o pastor tem um plafond mensal. Como assim? Mensalmente, a igreja, nações eleitas, tem um plafond de 2 milhões de kwanzas. Tem que apresentar. Tem que apresentar. E às vezes, o pastor tem uma igreja muito jovem. Nem 100%, vamos lá, nem 50% da igreja trabalha num bom trabalho, nem tem 50% da igreja como dizimista, mas em regra geral é 2 milhões que o pastor deve apresentar. Você que sabe onde é que vai encontrar Você que isso. sabe, vamos lá, que o Teto. pastor começa a inventar coisas, inventa demônios, inventa problema, inventa proposta, inventa culto, inventa tudo, só para ter, você vê que a mulher do pastor já não faz nada. É só os filhos vêm. É bom ter esses filhos que dão esse auxílio. Mas quando parece que tipo, o pastor não cuida das ovelhas, as ovelhas é que cuidam do pastor, dão vida pelo pastor. Não faça isso, não domina. E que antes tornando-vos modelos para o rebanho. Pastor, você quando tem um pastoreio saudável, as próprias ovelhas sentem-se no dever de dar satisfação de suas vidas. Sim.
Quando você tem um pastoreio que não controla, não domina. Há pastores que dizem, ovelha, se você sair da minha igreja, você vai perder tudo que você tem. Você vai perder toda a bênção que você tem. O carro, esse marido é que te dei. Esse filho você recebeu por causa das minhas orações. Gente, meu Deus, onde é que estamos? O que é que estamos a fazer? Respeitável na sociedade, né? Disciplinada, amante do bem, yeah? Amante do bem, essa é uma das características. Não se mete em conflitos desnecessários, né? Temos ouvido histórias de pessoas que estão no ministério, mas são pessoas que trazem conflito. Pessoas que trazem conflito. Desonestos. Yeah. Pessoas desonestas. Calúnias. Yeah. Então, mas quando falamos aqui do pastor, deve ser bom ensinador. Estamos a falar de ensinar a doutrina sã. A sã doutrina, pastor. Tem que ensinar a sã doutrina, porque existem por aí pessoas que, aquilo que o pastor disse, pessoas que se converteram até agora, nunca leram nem sequer um livro da Bíblia. Há pessoas que nunca leram nem sequer o livro da Bíblia. Pastor, há muita gente que nunca leu toda a Bíblia. Nunca leu sequer um livro da Bíblia. Livro, ele fala assim, não, já leste os 4 evangelhos? Pastor. Mas gente que prega com autenticidade, ele vai te falar, não é necessário conhecer tudo. Em parte conhecemos, em parte profetizamos. E de certa forma abrir mão de suas vidas. Então você que tem um pastor, olhe, nós já falamos aqui, acho que há um tempo atrás, olhe para a vida do teu pastor como uma vida preciosa. Você tem alguém que dorme menos horas que você, ora mais por você do que você por si mesmo. Tem mais preocupação com a tua família do que você com a família dele. Então temos muitos pastores que às vezes sintam-se, eu acredito que muitos pastores frustrados, a igreja é numa Léqua, ele está aqui no Benfica, tem que sair muito cedo, pensa a vida pastoral, chega lá cedo, sai tarde, trabalha com jovens, crianças e adolescentes. Ele é tudo. É tudo. É batuqueiro. É cantor. Ele é o moderador do culto. É moderador do culto. Facilite o pastoreio do teu pastor. E a ovelha quer que o pastor lhe liga, que o pastor lhe visita. Ele é um. Vamos chegar naquele cenário que Moisés pediu para o Senhor lhe ter a vida. É muita carga. Muita carga. O trabalho ministerial, há situações mesmo que os pastores precisam, às vezes, de pastores. Mas pastor, como um supervisor, também tem que aprender a distribuir as tarefas, né? Tem que aprender a distribuir, porque é um trabalho duro. Eu não sei como é que o sinal está muito péssimo. Tá bom. É um trabalho pesado e é necessário. Às vezes o excesso de zelo, pastor, faz com que nós façamos as coisas esquecendo que Deus levantou pessoas ao nosso lado para nos ajudar. Eu, quando reflito sobre a provisão que Deus dá no ministério, Deus dá-nos visão e provisão. Eu não vejo a provisão só na perspectiva financeira. Pastor. Não vejo na perspectiva material. Vejo a provisão também na perspectiva humana. Sim. Aquelas pessoas que Deus levantou, aqueles filhos que Deus te deu, treina-os para que eles sejam capazes de te ajudar no trabalho ministerial. Senão você não vai conseguir. Essa é a dificuldade que muitos pastores têm. Você não vai conseguir. Treinar e levantar equipas. O que acontece? Se nós, às vezes, e também às vezes não é que os pastores querem, mas há muita gente que vem para nossas igrejas, mas já vem com más experiências, já vem feridos. Imagina, pastor, você recebe alguém que era um bom diácono numa igreja, mas foi explorado. E ele chega para a tua comunidade, mas com receios, com mágoas. Às vezes não teve tempo suficiente. A maior parte dos pastores honestos e íntegros que eu conheço não falam muito, no sentido de falar das suas necessidades. A maior parte dos pastores íntegros e honestos não fazem propaganda das suas necessidades. Mas sofrem no silêncio. Sofrem no silêncio. Eles, às vezes, o pouco que têm, eles dão mesmo para aquele membro que vem te dizer: pastor, não tem um arroz em casa. Ele prefere, às vezes, enfrentar
um clima pesado em casa do que ver aquele membro em casa sem nada para comer. Isso às vezes cria uma certa revolta na família, Na família, né? sim. Porque eu acho que, pastor, acho que essa matéria já passa um bom tempo. Teremos que dedicar mesmo um tempo a falar sobre o ministério pastoral e de mestre. E às vezes há uma certa mágoa no seio da família, principalmente por isso que nós falamos falta de reconhecimento das ovelhas. Sim. Porque o pastor é aquele que se sacrifica. Estamos a falar do bom pastor. É aquele que se sacrifica, é aquele que muitas vezes a sua própria família fica em segundo plano. Muitas vezes. Pessoas que saem todos os dias e voltam tarde porque estão a orar pelas ovelhas, a direcionar as ovelhas, a evangelizar, a instruir. E depois espera-se que haja reconhecimento. Sim. Mas parece que nem sempre. Nem sempre. Pastor, O reconhecimento só vamos receber, parece, no céu. Eu fui socorrer uma família, um casal pastoral, que a mulher estava zangada. Não queria que o pastor fosse mais a nenhum óbito de algum irmão na igreja. A esposa. Zangada, a esposa zangada. A esposa muito, mas muito zangada. Ela disse, pastor, talvez você vai pensar que eu sou uma pessoa, mas eu tenho sentimentos. O meu marido não tem carro. Meu marido anda fora de horas, de madrugada, às vezes sem comer, porque está aí no óbito das ovelhas. Mas quando ele tem óbito, não aparece. Ninguém aparece. Quando ele perde uma tia, um tio, um primo, ninguém aparece. Mas ele, se está aqui na cama comigo, lhe ligarem, não, a ovelha fulana, tia que não é membro da igreja. Ele vai. Meu marido salta da cama, porque não, a ovelha perdeu a tia, mas tia distante, às vezes tinha que me rolar no Sansa Pombo. Lhe ligaram, ele acorda, porque não, vai lá de madrugada fortalecer a família e volta. Ela disse, pastor, eu proibi mesmo, eu disse, se ele for num óbito, vamos terminar nosso casamento. Eu disse, é complicado que ele se dedica tanto para um povo que não se dedica para ele, mas não é que o povo não se apercebe das vicissitudes que o pastor tem. Pastor, acho que nós temos que continuar sobre... Está a ver o caminho que estamos a caminhar? Né? Temos que continuar, estamos a falar sobre desafios do Ministério Pastoral. Há muitos desafios. Isso dá um tema, né? Os desafios do Ministério Pastoral. Não, dá um tema. Os desafios do Ministério Pastoral. Vamos combinar em off para continuarmos esse programa, porque há muita coisa. Eu só não queria saltar para o Ministério de Mestre. Acho que já não dá mesmo. Não, eu só não queria saltar porque eu acho que nós temos uma oportunidade para tentarmos esmiuçar um pouco sobre esse ministério. Se nos programas anteriores nós falamos sobre ministério de profeta, de apóstolo, nós levamos já dois programas. E eu acho que não vamos conseguir falar no mesmo programa ministério de evangelista e de pastor. E com tanta coisa para nós falamos sobre o ministério pastoral. Sim, com tanta porque coisa. O ministério pastoral é um ministério, não vou dizer o mais importante, porque até alguém me perguntou aqui, é o nosso irmão Paulo Kiza. Ele perguntou, então podemos concluir que não há uma hierarquia a nível dos dons ministeriais? Bem, nós ensinamos que para Deus os dons são cada um tem especificidade. Certo. Não há hierarquia, mas eles são interdependentes. Sim. Né, Paulo? Eles são interdependentes. Eles, tanto um como o outro, é usado para o benefício do corpo de Cristo. Não é? Mas, no entanto, se nós olharmos para os ministérios de maior exposição, o ministério pastoral é um ministério de muita exposição, talvez por lidar com o dia a dia das congregações das ovelhas. Tá vendo? Então, ele tem muita coisa mesmo para que nós possamos espelhar aqui. Há muitos desafios do ministério pastoral, as dificuldades que as famílias que passam. Nós não estamos aqui a reclamar, né? Mas estamos aqui a procurar ensinar
Porque se nós quisermos falar mesmo do Ministério Pastoral, convém que nós falemos bem do Ministério Pastoral. Mas é um ministério muito interessante e nobre. Interessante. Acho que estamos a caminhar para o fim. Só para terminar rapidamente essa questão do Paulo. Eu tenho uma nota aqui bem importante, acrescentando o que o pastor disse. O pastor é um dos ofícios mais importantes. Pois sem o dom de pastor em operação no corpo de Cristo, todos os outros ministérios são praticamente em vão. Por quê? Primeiro ponto. Não importa o quão grande seja o evangelista e quantas almas ele ganha, se não houver ninguém para pastorear as ovelhas, elas estão prontas para se desviar. Não importa quantos bebês nasçam em um hospital, se ninguém cuidar deles, morrerão. Está dito. Okay. A relevância do ministério pastoral é pelo fato dele próprio cuidar também dos outros dons. Mas o pastor também tem alma. Também tem alma. O pastor também é uma alma. O pastor gosta. Eu já penso que falaste. O pastor também é uma alma. O pastor também é uma alma. E sendo o pastor uma alma, também precisa ser cuidado. Precisa ser cuidado. E às vezes, eu estou aqui a ver o pastor Quimba Afonso. Eu te saúdo em nome de Jesus, meu pastor. O pastor também sendo uma alma. Aquela história que deu da esposa do pastor, que também tem alma, que também é alma. Também tem sentimentos. E às vezes as ovelhas estão, quando elas precisam, não querem saber qual é a hora. A qualquer momento eles ligam para o pastor. Mas às vezes não querem saber. Há pastores que não recebem chamadas de seus... Quer dizer, quando recebe chamada da ovelha, é porque alguém está doente. É porque alguém morreu. Quer dizer, o saldo, quando gastam saldo para o pastor, é para lhe trazer problemas. Não é para lhe desejar. Pastor, só liguei para ti para desejar que tenhas um bom final de semana. Ou tenhas um bom dia. Sim. Como é que o pastor está a passar o dia? É tão difícil nós encontrarmos esse tipo de chamadas. É tão difícil. Eu pessoalmente estou falando aqui. É tão difícil. É difícil. Alguém liga mesmo só para ti. Dizer, pastor, só liguei para saber como é que o pastor está. Sim. É difícil. Sim. Quer dizer, não sei se lidamos com as ovelhas interesseiras. lidamos com as ovelhas interesseiras. Ou mesmo assim temos que aguentar assim? Pastor, acredito que algumas coisas fazem parte do treinamento. São ossos do ofício. Alguns são ossos do ofício, né? Tem alguém que disse comigo de manhã, olha, ele disse assim, se todo o teu caminho é perfeito e nunca se encontraste com o diabo, só pode se resumir numa coisa. Eu disse o quê? Você anda com o diabo. Pastor, muito interessante aqui. Deus é bom. Passamos aqui esse tempo para falarmos sobre esse mistério. Meus amados, para vocês que estão nos acompanhando nesta noite, nós agradecemos muito pela vossa presença nesta noite. Estamos aqui a falar de um assunto muito importante. Faz parte dessa série sobre dons e chamados ministeriais, onde estamos dedicando tempo falando sobre os 5 ministérios. Já passamos algum tempo falando sobre o ministério apostólico, o ministério de profeta, o ministério de evangelista. Agora estamos a falar sobre o ministério pastoral. E de facto tem sido muito desafiante falar sobre este chamado pastoral, porque não dá para passarmos só assim rapidamente ao de cima, sem buscarmos trazer um pouco mais de substância em relação a esse chamado ministerial, que é um chamado nobre, é um chamado interessante, mas é um chamado também muito pesado. E nós, creio eu, que iremos continuar a falar um pouco sobre isto, mas mais na perspectiva dos desafios do ministério pastoral. Gostaríamos que você ficasse atento no nosso próximo programa, porque nós queremos também a vossa participação, os vossos subsídios, os vossos comentários e a vossa partilha também. Por favor, ajuda-nos a partilhar, a fazer conhecer esse programa. Partilha nos vossos grupos de WhatsApp, vossos grupos de Facebook, enfim, para que o programa Alcançando as Nações seja um programa realmente conhecido. Nós estamos a terminar o nosso programa. Gostaríamos de orar, agradecendo a Deus por esta graça que Ele nos concedeu, de nós passarmos esse tempo, esse bom tempo, juntamente com vocês.
buscando trazer esclarecimentos a vocês sobre esse ministério evangélico ou evangelístico e o ministério pastoral. Pastor Nuno, eu acho que tentamos o máximo possível trazer à luz o entendimento daquilo que é o ministério evangelístico e pastoral. Sim, nós fizemos um grande esforço, os irmãos nos acompanharam. Acreditamos que na próxima edição estaremos dando alguns outros subsídios, falando dos desafios, falando de mais alguns outros pontos. Então, muito obrigado por nos acompanhar. Muito bem, Deus abençoe. Pai, nós te louvamos e glorificamos, entregamos, Pai, a todos os nossos irmãos nas tuas mãos. Que o Senhor abençoe, que a semente desta palavra lançada possa germinar e dar fruto e fruto em abundância. Que a paz do nosso Deus possa abundar em vocês. No nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém.